E aí galera, voltamos para mais uma história de bastidores de algum grande clássico da música, de um grande álbum que também tocou muito na minha vitrola. E o disco de hoje vai ser um álbum da banda que é considerada por muitos a maior banda que esse país já teve. E o álbum deles, que nós vamos revirar as histórias, é o segundo álbum dessa banda e é o 2, isso mesmo. O segundo álbum da banda se chama 2. Ele foi lançado ali em julho de 1986 e é o segundo álbum da banda que mais vendeu. Vendeu aproximadamente 1.800.000 cópias até hoje. E é considerado por muitos fãs o mais romântico e o melhor álbum da banda. Tempo Perdido se tornou o clássico dos clássicos. Para mim é a minha música preferida da banda. Também Índios tocou muito na época, Quase Sem Querer, Eduardo e Mônica. O disco é recheado de clássicos. E como que essa banda foi formada e o porquê que esse disco é tão importante para a banda, nós vamos descobrir tudo agora, vamos revirar tudo. Já compartilha com todos os seus amigos. Se não está inscrito, se inscreve aí para dar uma ajuda para a gente, para ver se toda semana a gente consegue postar um vídeo para vocês. Meu amigo, está começando o Vida Vitrola. A Legião Urbana foi formada em agosto de 1982, pouco menos de um ano após o fim da banda Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico acabou porque o Renato Russo não estava mais se entendendo com Felipe Lemos. Após o fim do Aborto Elétrico, os irmãos Flávio, contrabaixo, e Felipe na bateria, os Lemos, montam o Capital Inicial com Dinho Ouro Preto nos vocais e com Louro Jones na guitarra. Aí o Renato Russo se junta com seu grande amigo Marcelo Bonfá e preparam a fundação da banda, que seria a principal banda brasileira da década de 80 e talvez da história, meus amigos. O nome Legião Urbana veio da frase Urbana Legio Omnia Vincit, que em latim quer dizer Legião Urbana a tudo vence. Essa é uma frase do imperador romano Júlio César. Ele afirmava que os legionários romanos a tudo vencem. O nome também veio pela ideia original do Renato e do Marcelo Bonfá, quando fundaram o grupo, de revezar guitarristas e tecladistas para completar a banda, ou seja, uma legião de músicos. A primeira formação da legião, da banda, ela fez apenas um único show e tinha o Renato Russo na voz e contrabaixo, Marcelo Bonfá na bateria, Paulo Batista no teclado e Eduardo Paraná na guitarra. Isso mesmo, a legião tinha um tecladista. Em seguida saem o Paulo Paulista e o Eduardo Paraná, saem da banda e entra na guitarra Ico Ouro Preto, o irmão do Dinho do Capital. Mas a fascinação do Ico por fotografia fez ele abandonar a banda e no seu lugar entra Dado Villa-Lobos. Isso mesmo, o cara é sobrinho neto do compositor clássico Heitor Villa-Lobos. Isso foi em março de 83. Tava quase tudo pronto para a formação clássica da Legião Urbana. Aí entra nessa história o Herbert Viana. Como vocês sabem, o Herbert tinha vindo de Brasília para o Rio de Janeiro, tinha montado o Paralamas com o Bi e o Barone, e assinam um contrato com a gravadora, gravam o primeiro disco, o Cinema Mudo, e no Cinema Mudo tem uma música de autoria do Renato Russo, a música Química, e gerou ali
Buxixim, quem é esse Renato Russo? Quem é esse Renato Russo? Quem é esse compositor? Aí o Herbert mostra uma fita cassete que ele tinha da época de Brasília, tinha sempre contato ainda com os caras, e ele mostra para o George Davidson. George Davidson era o diretor artístico da gravadora EMI. O diretor artístico vamos dizer que é o cara que coordena tudo em uma gravadora. O George Davidson era muito fã de bandas como The Clash, The Police, Talking Heads, The Cure, e ele estava sempre à procura de bandas nacionais que tinham influências nessas bandas que ele gostava. Foi aí que ele encontrou a Blitz e o Paralamas do Sucesso. Aí o Jorge vai até o produtor Maírton Bahia. Bahia é considerado por muitos um gênio da produção. Ele que produziu os 6 álbuns, ele já produziu 6 álbuns da Legião Urbana. Produziu o último álbum de estúdio da Elis Regina em 1980, produziu álbuns do Engenheiro do Havaí, Djavan e até da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Ele não se prende em estilos musicais. O George Davidson vai mostrar as músicas da fita para o Maírton, e nessa fita, a fita continha Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, Veraneio Vascaína, que era do Aborto Elétrico, e muitas outras, todas do período em que o Renato estava tocando e cantando sozinho ali, a fase chamada de O Trovador Solitário. As músicas são basicamente voz e violão e são gravações caseiras. Eu vou colocar embaixo na descrição o link dessas músicas que depois viraram um CD. O Maírton gostou do que ouviu e deu um ok para o Jorge. O Jorge estava fazendo uma pesquisa para contratar novas bandas. E por que o George Davidson estava procurando novas bandas? Naquele período, meus amigos, no início dos anos 80, o mercado de disco estava em crise, e isso fez com que as gravadoras abrissem seus estúdios para novos artistas. E por quê? Porque o custo é muito mais baixo. Porque para fazer um disco de um cantor já consagrado, tem que contratar músicos, violinistas, cantores de back vocals, e no final tem aquele custo danado com músicos. E com a banda não, os músicos são a própria banda e fica bem mais barato. Aí com isso, a Legião foi chamada no final do ano de 83 para gravar 3 demos, incluindo Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo. Logo no início, o som feito pela banda não agradou nem um pouco os executivos da EMI, que esperavam canções mais próximas do folk, aquelas do estilo da fita que o Herbert Viana trouxe. Isso, cara, deu uma confusão danada entre os técnicos, diretores, a banda, a ponto da banda desistir e dizer que não ia gravar mais nada e ia voltar para Brasília. Aí então o produtor Maírton Bahia, aquele que o George Davidson mostrou a fita, surgiu para intermediar a relação entre a banda e a EMI, e ele ajudou a banda junto à gravadora. E então George Davidson assina um contrato com a banda, com a Legião Urbana, em fevereiro de 1984. A banda assina o contrato em fevereiro de 84, só que em junho de 84, o nosso glorioso Renato Russo tenta suicídio, corta os pulsos e ficou impossibilitado de tocar o instrumento. E agora? Já estava na hora deles ir para o estúdio para gravar. Como é que ia ser? Banda não tinha baixista, como que vai fazer? Pois o cara tinha cortado os ligamentos aqui da mão. Não tinha condição nenhuma de tocar. Ia demorar muito para se recuperar. O Bonfá, o Marcelo Bonfá, ele tinha um grande amigo dele, que
tocava muito bem contrabaixo. E ele deu ideia para os caras, ó, tem um amigo meu aí, camarada, toca muito bem, e vou chamar ele. Quem que era o cara? Grande Renatão Rocha, grande Renato Rocha. Chama o cara, só que já estava em cima para começar as gravações. Renato Rocha praticamente chegou e já foi pro estúdio. Não tocou muito com a banda não ensaiou muita coisa não. Já foi pro estúdio direto. Aí, gente, tá formada a formação clássica da Legião Urbana. Para mim, é a grande formação da Legião. Com o Renato Russo nos vocais, contrabaixo, teclados também, Dado Villa-Lobos nas guitarras, também teclados, backing vocals, Marcelo Bonfá, bateria, percussão, e Renato Rocha, que tinha acabado de chegar, tocava muito contrabaixo, no contrabaixo e nos teclados. Estava pronta a formação clássica da Legião Urbana. Os caras entram no estúdio finalmente em outubro de 1984. E no dia 2 de janeiro de 1985 é lançado o Legião Urbana, que vendeu relativamente bem. E até o segundo disco ser lançado, esse LP já tinha vendido 100 mil cópias. Tocou bem nas rádios e teve como destaque as músicas Será, Ainda é Cedo, Soldados, entre outras. Detalhe: esse primeiro disco foi produzido pelo jornalista e produtor José Emílio Rondô. Mas como o Emílio não tinha ainda muita experiência com produção, ele teve a supervisão do Maíton Bahia, que ficava só por fora dando uma assessoria. E a mixagem da Ainda é Cedo foi o Maíton que fez e deu aquele suporte na sonoridade do álbum todo. O primeiro disco ainda estava tocando nas rádios, estava tocando bem, quando a gravadora EMI, vendo que ela tinha que aproveitar o momento, chama a banda para começar os trabalhos para o novo disco. Só que o que a banda não sabia era que a gravadora queria o segundo disco rapidinho, tinha que ser vapt-vupt. Era só entrar no estúdio, gravar e soltar nas lojas. Essa era a intenção da gravadora. Só que não foi bem isso que aconteceu. Em dezembro, a banda vai para o estúdio, para fazer a pré-produção do disco. As gravações começam na real somente em fevereiro de 1986. E a gravadora também estava com uma pressa danada, porque no primeiro disco as coisas estavam ruins para o mercado de discos, só que agora o mercado já estava bem forte e o rock brazuca, o Brock, vinha com força total. Era o primeiro momento em que as rádios brasileiras passam a tocar mais músicas brasileiras que músicas gringas. Porque até então só músicas internacionais que tocavam nas nossas rádios FMs, também na AM. E foi neste momento que o Rock Brasil começou a virar a mesa e tomar conta do mercado. E o grande Renatão não queria no segundo disco mais músicas estilo Soldados do primeiro disco, músicas muito politizadas. Ele achava que aquilo já tinha sido falado no primeiro álbum e pronto. O segundo disco ia falar mais de relacionamentos afetivos. Só que para esse segundo disco, o Renato estava com uma síndrome do segundo disco. Estava todo preocupado e ele dizia que muitos artistas arrebentavam no primeiro álbum, era um sucesso, e depois nunca mais conseguiam repetir aquele disco. Um dia ele cismou que o próximo disco tinha que ter muito violão. E ele chegou um dia no estúdio com uma fita cassete, deu na mão do Dado Villa-Lobos e disse que era para o Dado ouvir aquilo. Na fita tinha Cat Stevens,
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, tinha de tudo, de rock e pop, mas sempre músicas com muito violão. O instrumento principal era o violão. E ele deu essa fita na mão do Dado e disse que essa era a linha que eles tinham que seguir no álbum. O Dado gostou muito, porque naquele momento o Dado estava ouvindo João Gilberto. Diz que estava tirando algumas coisas, estava aprendendo muitas coisas ouvindo João Gilberto. E essa ideia também foi muito boa, porque eles não estavam conseguindo terminar a música Andréa Doria. Colocavam um teclado, tiravam um teclado, o Dado gravava guitarra, depois gravava tudo de novo, mas sempre parecia que faltava alguma coisa. E quando colocaram o violão, resolveu o problema todo da música. Igual o problema eles tiveram com a maioria das músicas. Dado gravava as guitarras, depois que adicionava os vocais, viu que não estava bom. E lá ia o Dado gravar tudo de novo, o som de guitarra. E outro dia o Renato Russo chegou num estúdio com um script, escritinho no caderno, como que as músicas tinham que se encaixar no disco. Ele já tinha feito um roteiro, dizendo que tinha que começar com Daniel na Cova dos Leões, o lado A, o lado A tinha que terminar com Tempo Perdido, o lado B tinha que começar com Metrópole, e deu para os caras dizendo o porquê que cada música tinha que ficar na sua posição. E diferente do primeiro álbum, que eles já entraram no estúdio com as músicas todas prontas, era só gravar, nesse não. A maioria foi composta ali no estúdio, não tinha nada, eles só tinha a letra, não tinha mais nada. Algumas até a letra foi composta no estúdio. E foi com o Bonfá que a maioria das músicas do disco começaram, com exceção das músicas que o Renato já tinha feito. O Renato chegava e falava, era mais ou menos assim, o Renato chegava e mandava o Bonfá, Bonfá, toca alguma coisa para mim aí. O Bonfá olhava, poxa, tocar alguma coisa, toca um som, tum, 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 tum. Aí o Bonfá falava que já tinha entendido, e os diálogos no estúdio era mais ou menos assim. Segundo o produtor Maírton Bahia, nos discos da Legião, parece que também não tem efeito nenhum nas músicas, porque ele tinha que colocar um efeito ali imperceptível, porque a banda odiava efeitos nas músicas. O 2 é cheio de efeitos, tem baixo eletrônico em acrylic on canvas, tem teclados em fábrica, mas passa tudo despercebido. Aí por que esses efeitos também, não pode? Porque tudo eles achavam que já estava com cara de FM, eles não gostavam de nada que se parecesse com outras bandas. O Renato sempre reclamava que o som era muito FM, o Bonfá que o som da bateria não era o que ele queria, o Bonfá estava sempre dizendo que o som estava muito chinfrim. E nessa confusão toda, o Bonfá diz que o engenheiro de som, o Carlos Savala, atrapalhava muito nas gravações. O Bonfá não se dava bem com o cara. O engenheiro era o Carlos Savala. O Bonfá diz que tudo que pedia o cara fazia ao contrário, e o Maírton é que tinha que contornar tudo, porque o Bonfá diz que queria um som mais pesado na bateria, tocava, quando ia ouvir a bateria parecia um som de coco quebrando. O Bonfá ficava enfurecido. Depoimento do Bonfá, viu, que eu li. E o Maírton, ele pegou muitas vezes o Maírton falando pro Carlos Savala: cara, o Bonfá quer que você faça o som desse jeito, faz o que ele está pedindo, faz o que o músico está pedindo. Isso são palavras do Bonfá. E quem era o Carlos Savala? O Carlos Savala, gente, era um engenheiro de som de vários discos do Paralamas de Sucesso e um grande amante da música. Ele não se dava muito bem com o Bonfá, mas tinha se entendido muito com o Renato Russo,
que também tinha se dado muito bem com ele. Os dois eram bitomaníacos e colecionadores de discos, e ele se deu muito bem com os outros membros da banda, menos com o Bonfá, que parece que não gostava muito dele. Maírton diz que a Legião como um todo sabia o que queria nas gravações. Isso a diferenciava e diferencia até hoje de muitos artistas. Ele só tinha visto isso, de todos estarem ligados no mesmo objetivo, no Clube da Esquina e em Beto Guedes. Maírton diz que é muito importante também ressaltar o trabalho do Amaro Moço, que foi técnico de som do disco. O Amaro era uma grande pessoa, tinha muita paciência, uma tranquilidade grande com os músicos e se envolveu muito com o trabalho. A mixagem de boa parte das músicas o Maírton fez com o Amaro. E para quem não sabe, na cabeça dos membros da banda, o segundo disco era para ser um álbum duplo. E o álbum Que País é Esse? O próximo, de 1987, era o segundo disco desse duplo. O Renato disse em uma entrevista na MTV em 1994 que já tinha Faroeste Caboclo, alguns temas instrumentais do Bonfá, e o nome do disco ia ser Mitologia e Intuições, mas a gravadora dizia que um álbum duplo eram dois discos eram o dobro do preço e as pessoas naquela época não tinham dinheiro para comprar o disco. Foi seco e simples e a ideia do disco duplo foi totalmente descartada. E o fato mais louco e curioso das gravações do 2, desse espetáculo de álbum aqui, é que o Renato Russo, ali no estúdio, no meio das gravações, ele dava uma sumida. Aí o pessoal, cadê o Renato? Cadê o Renato? E tinha um boteco perto do estúdio. Muitas vezes encontravam ele bebendo cachaça com os velhinhos lá, com o pessoal encostado no balcão, trocando ideia ali. E já teve outra vez que pegaram ele com os mendigos ali, em volta ali do estúdio, batendo um papo assim como se fosse íntimo dos mendigos, coisa de gênio. Também nesse disco a banda mudou de empresário, sai a Fernanda, que era esposa do Dado Villa-Lobos, que está com eles desde o início, e entra um amigo deles de Santos, o Rafael Borges, que ficou com eles até o fim. E antes que eu me esqueça, quando acabou as gravações do disco, quando eles viram que tinha música demais para colocar no bolachão, a qualidade do áudio ia ficar ruim, tinha que fazer os sulcos muito finos, ia piorar, ia ficar muito ruim a qualidade das músicas, e eles tiveram que tirar uma versão de Juízo Final, Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. Tinha ficado muito boa. Aquele violão que você ouve no final de Tempo Perdido, entendeu? É a música do Juízo Final. Eu vou colocar um link na descrição do vídeo para você ouvir a Legião tocando Juízo Final ao vivo. Que pena que essa música não entrou no 2, é uma pena mesmo, a música ficou muito boa. Aquele violãozinho é a música Juízo Final, além do que tem mais uma, Química era para ter saído nesse álbum, ela vai sair no Que País é Esse, em 87, só que a versão do 2 é diferente da que saiu no Que País é Esse. A Química, na versão cassete do 2, tinha a música Química, diferente da que saiu no Que País é Esse, em 87. Vou colocar aqui na descrição o link das duas para vocês. E antes do produtor Maírton Bahia terminar a organização do disco, como é que ia ficar, as músicas vazaram nas rádios. O Maírton descobriu isso um dia que ele estava voltando do estúdio para a casa dele. Ele estava ouvindo lá no carro, tinha uma rádio, era a Rádio Transamérica, e tinha propaganda na rádio que dizia: hoje, 20 horas, o novo disco da Legião Urbana.
O Maíton diz isso numa entrevista que ele deu para a MTV, o Discoteca MTV. Provavelmente esse foi o primeiro caso que aconteceu no Brasil do disco vazar para as rádios. Só que pensa assim, foi ruim. Não, foi muito comemorado, o resultado foi muito bom. O disco começou a tocar em todas as rádios, a EMI liberou todas as músicas para todas as rádios e é claro que o que ajudou muito o sucesso das canções desse disco foi esse vazamento. O disco teve 5 singles oficiais e todas as outras tocaram nas rádios. Agora vamos para as músicas dessa pérola aqui, desse grande disco do 2. A primeira do lado A é Daniel na Cova dos Leões. É uma música dos dois Renatos, o Russo e o Rocha. Letra do Renato Russo, música do Rocha e do Russo. Daniel na Cova dos Leões abre o disco e no início da gravação ali, quando você põe para tocar, ouve-se algo parecido com um rádio mal sintonizado tocando um trecho de Será do primeiro disco. E toca também um trecho do hino da Internacional Socialista, associação que divulga o socialismo pelo mundo. Aí sim, começa a sonzeira, que essa foi a primeira música em que o Renato começa a falar sobre a sua homossexualidade. A segunda do lado A é Quase Sem Querer, música do Dado, do Renato Russo e do Rocha. Quase Sem Querer é uma música lindíssima e a letra vem de uma música que eles tinham começado a fazer lá em Brasília antes do primeiro disco, e a música se chamava 1977. Essa música foi o 4º single do disco. A letra de Quase Sem Querer ela já fica na cabeça logo na primeira vez que você ouve. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como eu lhe quero tanto. Lindíssima. Esse som lembra muito o The Smiths e tocou muito nas rádios. A terceira do lado A é Acrylic on Canvas, que é a música e a letra do Renato, e a música é da banda inteira. Essa música é uma poesia, foi o 5º single do disco. Acrylic on Canvas significa acrílico sobre tela, é uma técnica de pintura de óleo sobre tela. A música fala de uma pessoa que sente saudades de um amor que ele ou ela nunca teve, um amor platônico. É só prestar atenção na letra que você vai ver isso. E esse cara, para recordar a pessoa amada, faz pinturas da mesma. Os textos da letra mostram isto claramente. É saudade então, e mais uma vez de você fiz o desenho mais perfeito que se fez. Trabalhei você em luz e sombra. Preparei a minha tela com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar. Platônico. O Maí tem pena das bandas que fazem cover dessa música, porque do jeito que foi mixada a música não tem espaço para respirar. O Renato cantava um pedaço e o Maíton colava já outro em cima. Quando a fase terminava, já estava começando a outra. E além do mais, que a música tem um baixo eletrônico. O Renato Rocha gravou no teclado. Isso foi uma novidade para a banda. Também tem ecos de baixo. O Renato Rocha adorou muito, ele se divertiu muito de tirar esses sons. Além do teclado dessa música, é o Renato Rocha que toca. E também tem que o Renato Russo, ele tinha testado dar uns gritos na música, uns gritos bem altos para colocar na música, só que ele achou horroroso. Ele falou que aquilo tinha ficado muito histérico e pediu para o Maíton tirar aquilo da música. O produtor gostou daquilo e ele falou que ia dar um jeito. O que o Maíton fez? Colocou uns gritos no fundo, no final da música você ouve aqueles gritos. Ele colocou aquilo para parecer que aqueles gritos eram dentro da cabeça de quem estivesse escutando. Ele disse que ia dar certo e colocou
e no outro dia mostrou pro Renato. O Renato adorou e foi. Eu vou confessar uma coisa. Eu nunca tinha prestado muita atenção nessa música, nesse som, mas é incrível, viu? A quarta do lado A é Eduardo e Mônica, que é letra e música do Renato. Foi o segundo single do disco. Eduardo e Mônica é uma letra que já estava pronta, lá da época que o Renato Russo saiu do Aborto Elétrico, foi tocar sozinho como trovador solitário. Só mudou o final da música, que ficou diferente da antiga. Eduardo e Mônica tem uma história muito linda de relacionamento entre duas pessoas que são completamente diferentes uma da outra e no fim terminam felizes para sempre. Esse som já virou até comercial de operadora de celular e tá virando filme. A quinta do lado A é Central do Brasil. A música é só do Renato. O Renato e o Daro criaram ela. É um instrumental bem legal. A última do lado A, a sexta, é Tempo Perdido, que foi o primeiro single desse disco. Saiu em 86. Essa música é um hino e é a cara da Legião. Essa pode tocar em qualquer lugar, que dificilmente a galera, tanto os mais velhos como os mais jovens, não deixam de cantar junto. A introdução lembra muito o The Smiths e a voz do Renato lembra muito a do Morrissey. A letra é linda e triste e no final da música ficam só os violões tocando. Detalhe: na época algumas versões de vinil não trazem esses violões no final, ninguém sabe se foi para economizar. Tempo Perdido não deu muito trabalho para a banda, pois ela já estava pronta e a banda tocava ao vivo esse som. O lado B começa com Metrópole, música do Renato também. Lembra os bons momentos de punk rock do Aborto Elétrico. Eu já li que a letra ela foi dando uma aliviada na letra, uma amenizada, pois a original era suicida. Essa letra lá da época do Aborto Elétrico. Parece que a música fala em um hospital. A segunda é Plantas Embaixo do Aquário, a letra do Renato, música da banda inteira. A letra fala em superar desafios, em superar seus males interiores. Plantas Embaixo do Aquário tem um efeito de bateria e teve muita discussão com o Bonfá, pois era um efeito muito usado na época e o Bonfá não gostava disso, a banda não gostava. A terceira do lado B é Música Urbana 2, a música é do Renato. É um bluesão, tá? É um blues, é linda também. O número 2, Música Urbana 2, é devido ao fato de que o Capital Inicial lançou uma música com o mesmo nome no seu primeiro LP de 86, com participação do Renato na letra da música. Música Urbana 2 é aquela coisa do trovador que sempre caracterizou a voz do Renato. A voz e o violão, a letra muito forte. O Ayrton diz que a dinâmica em relação à letra é muito forte. O Renato está quase murmurando e depois está berrando. Isso numa época que todo mundo estava querendo gritar nas músicas. A quarta do lado B é Andréa Doria, do Dado, Renato Russo e Bonfá. É uma música linda e triste. Fala sobre seguir em frente, juntar os cacos. Ela fala de uma separação. Andréa Doria faz referência a um navio italiano, o SS Andréa Doria, que seguiu para Nova York quando naufragou em 25 de julho de 1956. A quinta do lado B é Fábrica, a música só do Renato. É uma sonzeira bem pesada na mesma linha de Metrópole. Ela fala sobre a repressão dos empresários sobre os funcionários. A sexta do lado B, e que encerra o álbum com chave de ouro, foi o terceiro single do disco, é Índios. Ela foi a última a ser gravada e uma das que deu mais trabalho para a banda e para o produtor.
E nas primeiras tentativas do Renato gravar o vocal, ele disse que achava que não ia dar certo, que não ia funcionar. O Renato não conseguia encaixar a letra na melodia da música, nos instrumentos que já estavam gravados. Ele tentou recriar a letra, ficou furioso, ficou desesperado e disse que não dava, essa música não dava. Foram feitas 15 tentativas de gravações e depois de várias tentativas o Renato desistiu, disse que não dava. O Maírton e toda a banda pediram calma para o Renatão e foram ouvir as gravações. A primeira tentativa ficou quase um rap. Já na segunda as coisas começaram a melhorar e eles foram pegando referências, pegaram um pedaço de uma tentativa, encaixavam em outra, mudavam alguma coisinha ali, foram montando até que surgiu a música. Foi uma batalha danada, porque o Renato, por ele já tinha abandonado a canção. E na hora de mixar a música, como os músicos já tinham feito a parte deles, antes de acabar a letra da música já tinha acabado os instrumentos. Então o produtor Maírton Bahia deu a ideia de fazer um dedilhado de violão quando terminasse a base. Os instrumentos iam sumindo, tinha um efeito de vento também que aparecia e ficou um final maravilhoso. Parecia que tudo foi pensado, né? Não, aquele final de Índios foi muito bem planejado. Muita gente dizia, ó, que final, vai tudo se desconstruindo. Só que aquilo tudo do final da Índios foi improvisado para aproveitar a base. Ficou muito bom. Índios, a guitarra do Dado também não teve vez. Ele teve que se contentar em colocar um som de violão e toca os sintetizadores do barulho de vento na música. E o disco só foi lançado em julho de 86, já que bem distante do primeiro, já que ele tinha sido lançado em janeiro de 85 e o danado vendeu mais de 1.800.000 cópias. Agora vamos para a capa desse danado aqui. A capa do 2, ela foi um projeto de arte da artista Fernanda Pacheco. Tem esse tom dourado aqui, dizem que é bronze, eu acho que é um tom dourado. E essa capa é inspirada nas capas da banda Joy Division, na banda britânica Joy Division. E essa capa do 2 é muito parecida com a capa de uma coletânea que o Joy Division lançou em 1981. É o disco Steel. Notem como é muito parecido. E o nome 2 do disco é em alto relevo. Aqui tá grifado, mas você de longe você não percebe, só passando a mão para você sentir o nome 2 na capa do disco. E no projeto original desse disco, na contracapa tinha uma foto de um casal, que é o Bonfá e uma amiga dele. Essa foto foi tirada pelo Ico Ouro Preto, irmão do Dinho Ouro Preto. O Ico, que tinha tocado guitarra lá no início da Legião e tinha saído para virar fotógrafo. Só que a versão que foi para a rua, essa foto tá no encarte do disco, tá bom? Tá no encarte. E aí o nome 2 por quê? Eu esqueci de falar disso aí do 2. 2 é porque é o segundo disco da banda ou é por causa do casal? Até hoje não sei o porquê. Ou também porque esse daí podia ser o segundo álbum daquele duplo. Entendeu? Pode ser que esse seria o segundo álbum, já que o Que País é Esse estaria junto com esse. Pode ser que esse seria o segundo álbum do duplo. Pode ser também, tem várias. E esse danado, lançado em julho de 86, superou e muito em vendas o primeiro álbum. Nas primeiras semanas o disco já tinha vendido 250.000 cópias e foi esse disco que fixou a Legião como a maior banda brasileira, e o público começa a identificar e muito com as letras do Renato Russo. Depois a banda lançou outros grandes discos, isso aí já é outra história, já é para outro disco. E também o que me ajudou muito na pesquisa
do 2 da Legião, foi esse livro aqui, que eu achei. O Discografia Legionária, da Cris Fuscaldo, coloquei aqui, me ajudou e muito. Tem todos os discos da Legião contando a história deles. Não vá pensando que eu peguei tudo daqui do livro e joguei. Não, eu peguei uma coisinha ou outra ali. O livro é muito bom, recomendo para vocês, tá bom? O livro é muito bom, me ajudou muito, muito gostoso de ler, beleza? O disco tá aí, não demorei muito dessa vez. Volto com outro disco para vocês. Curte, compartilha com todos os seus amigos, dá uma força para nós, se inscreve. Provavelmente semana que vem eu tô de volta com outro disco. Abraço!